Sejam bem-vindos à Terra Zero, aqui quem fala é o Fernando, novidades sobre a série dos Lanternas. Vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo, siga nas redes sociais, Terra Zero DC, Instagram e TikTok. Os vídeos de lá são diferentes aqui, beleza? Vídeos verticais e curtos. Obrigado aos Bate-membros e os Super-membros que apoiam o canal e financiam esse projeto. O Chris Mundy, o showrunner da série, deu uma entrevista para o Men's Health. E ele falou bastante sobre a série. Segundo o showrunner aqui, ele fala que a série dos Lanternas Verdes vai explorar a dinâmica entre Hal Jordan e John Stewart como forças opostas que precisam trabalhar juntas. Nossa série é de muitas maneiras sobre substituição. Quando alguém deve se afastar e quando é a hora da próxima pessoa assumir o comando. Essa tensão entre esses dois personagens é realmente importante. Grande parte do poder de John tem a ver com não cair na provocação, de entender que você perde seu poder quando começa a gritar e berrar. É isso que estamos tentando transmitir. Ele sabe que pertence ali, então não precisa compensar em excesso. Há um verdadeiro equilíbrio nisso que está naturalmente dentro de Aaron. Ele é grande, é uma presença fisicamente intimidadora, mas também há uma doçura nele, uma sensibilidade, isso não se ensina. Nós queríamos que fosse tanto uma série policial de parceiros quanto uma série de super-heróis. O personagem de Kyle Chandler tem meio que um ar retrô, lembrando Chuck Yeager. Ele é o tipo de cara que você conhece e não sabe se gosta dele ou se quer dar um soco nele. Já o Aaron tem uma autoridade silenciosa e acho que isso é importante para a dinâmica entre eles, para a história que estamos contando. Literalmente desde o primeiro dia, Kyle Chandler começou a implicar com o Aaron Pierre por ele ser um jovem inexperiente. Então o Aaron começou a zoar o Kyle Chandler por ser um velho. Você via isso até entre as gravações. Eles ficavam provocando um ao outro, brincando com uma certa dinâmica da melhor forma possível. E como todos os diálogos foram escritos para esse estilo rápido de vai e vem, eles já tinham entrado nesse ritmo antes mesmo de começarem a gravar essas cenas. E aqui o Chris Mundy foi perguntado se os atores tiveram que ler os quadrinhos dos Lanternas. Todo mundo teve, em diferentes níveis, o seu próprio dever de casa com os quadrinhos, mas não estamos contando um capítulo específico que já existe nas HQs. Nossos personagens são fiéis aos quadrinhos, mas estamos colocando-os em uma nova história. Então os atores não precisam se aprofundar em um período específico dos quadrinhos. Foi mais uma questão de entender quem é o Hal Jordan e entender quem é o John Stewart. Aquele elogiando o ator Aaron Pierre. Nossa história se passa em alguns períodos de tempo diferentes. Isso é importante, hein? Então o desafio foi fazer com que os personagens permanecessem consistentes em sua essência. O John é meio que uma pessoa diferente em um desses períodos do que é em outro. Eu realmente acho que a fisicalidade e o magnetismo que o Aaron Pierre traz para o papel fizeram tudo isso se conectar. Esse treinamento teatral, essa vontade de mergulhar nos detalhes do trabalho e do ofício, realmente acrescentaram camadas ao personagem do John por todos os lados. Isso deu mais dimensão tanto ao lado físico do papel quanto ao lado mais emocional e criativo. E aqui ele foi perguntado sobre os Constructors. Uma das coisas que abordamos desde o início foi que os poderes dos Lanternas Verdes são em grande parte baseados na criatividade. Para manifestar coisas a partir dos anéis dos Lanternas, você precisa criar algo vindo da sua mente, mas também de certa forma da sua alma. Como isso se parece? Eu imagino que não seja muito diferente de ser um escultor ou um pintor. E o Aaron precisava transmitir que o John tinha essa habilidade, e foi exatamente o que ele fez. Ele entendeu que o John valoriza esse aspecto dos poderes deles. A gente sempre brincava que o Hal Jordan só quer resolver tudo com um grande soco verde. Aqui ele dá mais detalhes sobre o John Stewart. Ele foi um atirador de elite dos fuzileiros navais e que exige um certo tipo de foco e disciplina. Depois de sair dos fuzileiros, ele se torna arquiteto, então há um lado artístico nele. O público precisa acreditar que ele é capaz de derrubar alguém com um único soco
e ao mesmo tempo acreditar que ele poderia desenhar retratos detalhados da sua família, de pássaros e de todas as coisas belas. E aqui ele fala sobre o processo para escolher o Jon Stewart. Analisamos uma infinidade de pessoas e depois nós encontramos com vários candidatos. Então Aaron, Damon Lindelof e eu fomos tomar um café aqui na Warner Bros. Ele é um cara naturalmente quieto, mas quando você fica a sós com ele, percebe um calor humano incrível. Que isso? Lá ele. Em uma série de TV você precisa que as pessoas com quem trabalha sejam boas no que fazem, mas também vai passar um bom tempo junto com elas. Então ajuda se todos se gostarem. E eu gostei dele instantaneamente. Bom, claramente ele confirmou a origem clássica do Jon Stewart. Fuzileiro naval, arquiteto, veio para substituir o Hal. Nos quadrinhos isso acontece, acho que é no pré-crise, vocês me corrijam aí. O Guy Gardner se machuca, os Guardiões chamam um outro substituto pro Hal, que era o Guy Gardner até então. E aí eles pegam e trazem o Jon Stewart. E é literalmente isso que eles vão fazer, né? Lembrando, né? O DC é uma adaptação, não tá seguindo fase específica dos quadrinhos, nem do Lanternas, nem o do Superman, nem a do Supergirl tem a adaptação, né? Tem algumas coisas que eles vão fazer o lado que eles acreditam que funciona. Então, por exemplo, os Lanternas Verdes ser o Jon Stewart o principal da liga, significa o quê? Significa que a Liga da Justiça vai ser a Liga da Justiça do DCU. Uma coisa que é legal que eles falam, né, sobre a dinâmica dos dois. Essa é a coisa principal da série para ela funcionar, porque pode ter um roteiro foda, pode ter uma direção foda, mas os dois precisam ter uma química muito forte, né, para funcionar isso muito bem. E o Hal Jordan meio que olhando, tipo assim, olha, eu tô ficando pra trás, né, tá chegando um cara aqui fisicamente melhor do que eu, tudo isso, e eu acho que toda essa transição, né, vai ser muito interessante. Então deu a entender, logicamente, que vai ser contada a história de origem do Jon Stewart, e eu achei interessante eles falarem de avanços no tempo. O True Detective tem isso, você tem o passado ali mostrando os eventos da série e tal, e no presente eles mais velhos, né, anos depois, que é o presente, contando essas histórias. Não acho que vai ser isso, mas deve ter tipo o Jon mais novo, aí avança no tempo o Jon mais velho. Então, por exemplo, o Aaron Pierre ele tá sem barba, certo? Pode ser que ele termine a primeira temporada com o cavanhaque, sabe? O cavanhaquezinho lá do Lanterna Verde, pra falar assim, ó, agora ele é o cara mais maduro, tá? Tem isso, né? Essas coisas estéticas que fazem todo o lance da diferença. Essa é a produção mais ousada da DC, das primeiras produções. Por quê? Porque é um personagem grande. Eles vão fazer algo que as pessoas não imaginariam que eles fariam. Então, eu lembro quando anunciou, desde o primeiro vídeo lá, James Gunn, que eu reclamo, que eu não gosto daquele vídeo, desde ali eu falei, essa série tem um potencial muito grande pelos envolvidos, né? E outra, Damon Lindelof, ele não é o... Muita gente pensa que ele é o showrunner, ele é um dos roteiristas, né? Então, ele trabalhou em algumas séries aí que a galera curte bastante, sobretudo o Watchmen. Então ele é super nerd, né, o Lindelof. E o Chris Mundi, ele fez o Ozark, né. Vamos ver qual é o papel do Guy Gardner também nessa série, porque a impressão que eu tenho é que cada temporada eles vão contar a história de um lanterna. Então, na primeira temporada foi do Jon Stewart, na segunda pode ser do Kyle Rayner, Simon, Jessica Cruz e vir outros, né. E explorar um pouco mais essa tropa, que vai ter, com certeza, ali o Kilowog no futuro aparecendo, talvez nessa própria temporada apareça. Os Guardiões são confirmados. Estou muito curioso pelos Constructors, né? A gente já viu como que funciona os Constructors no Superman com um filme de 200 milhões de orçamento. Os Constructors do Jon Stewart, eles são os mais... Como que eu posso dizer? Os mais... Não é orgânico a palavra. Os mais consistentes, porque ele é um fuzileiro naval. Muitas vezes ele faz umas bazucas, umas armas. Ele também é um arquiteto, então... Ele consegue, né, com o poder da mente dele, criar uma parada assim, que na minha opinião sempre foi os Constructors que quando a galera desenhava assim, eram os que eu mais gostava de ver, pelo menos em alguns momentos nos quadrinhos ali. Então, você pega todo o lance do que eles vão fazer nessa série e começa a criar umas expectativas positivas, porque são atores bons, é um personagem que vai passar por uma evolução notória para ele estar na Liga da Justiça. E por que essa série é a produção mais ousada até então? Porque é um personagem grande. É diferente de você fazer um filme de terror do Cara de Barro custando muito pouco. Você tá mexendo com um personagem que muita gente vai falar pra você como que tem que ser isso e como tem que ser aquilo. Ano que vem a gente vai ver essas duas produções, uma próxima da outra, Supergirl e Lanternas. Eu estou bem hypado pra série dos Lanternas. É a produção que eu mais quero ver o ano que vem. Vai ser a melhor produção? Pode ser que sim.
Pode ser que supere Supergirl. Supergirl vai ser o melhor filme do DCU? Pode ser que sim. Depende, né? Quanto mais filme lançando e um vai superando o outro, pra nós é melhor ainda, né? Quanto melhor vai ficando o DCU, eu acho que Lanternas deve ter tido uma liberdade criativa muito grande para fazer um roteiro de investigação, para fazer uma parada meio True Detective, sabe? Aquela coisa mais, tipo assim, ó, tem um clima meio sinistro nessa cidade aqui. Tipo, a gente tá tentando, tipo, coletar pistas e indo ali, indo aqui, a gente não vai conseguindo muita coisa, uma coisa vai levando a outra. Eles falam que tem uma conexão e que é importante pro DCU. Eu não sei o quão importante o Lanternas é pra narrativa, mas ele é importante pra Liga da Justiça, isso é evidente. Então, é aquilo que eu falo, né? Um herói grande de Liga da Justiça, ele não precisa ser conectado com a narrativa. Ele precisa ter uma produção boa apenas. Certo? Ainda mais no começo, né? Ainda mais no começo, você tá apresentando esses heróis ainda. Você acabou de apresentar o Superman, vai apresentar o Lanternas, vai apresentar o Supergirl. E assim vai indo. Comenta aí embaixo nos comentários quais as suas expectativas para essa série, o que mais você quer ver. Eu quero muito ver a dinâmica dos dois, sabe? Aquele lance de buddy cop e tal, tipo, que eu adoro, né? Tem vários filmes que eu gosto que são assim. True Detective, a primeira temporada é incrível. E eu tô bem curioso para ver esse mistério que eles vão resolver, esse assassinato. Comenta embaixo nos comentários sua opinião sobre tudo isso. O que você acha de tudo isso? Tamo junto, até a próxima.